Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Amém? Glória a Deus. Irmãos, abram aí a palavra de Deus em Êxodo. Êxodo 19. Queria que você curvasse sua cabeça. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Deus, eis-nos aqui, Senhor. Para Deus sermos alimentados pela Tua palavra. Que o Teu doce Espírito traga, Senhor Deus, a revelação que o Senhor tem preparado para nós nesta noite. Desde o início deste culto, eu sei que o Senhor já tem ministrado algo diferente nos nossos corações. E Deus, neste momento, tira, Senhor Deus, toda a venda. Senhor Deus, que todo ouvido, Senhor Deus, seja destampado agora. Senhor Deus, que toda a dureza, Senhor Deus, que ainda há em corações aqui, Senhor Deus, que o Senhor possa, Senhor Deus, acalmá-los, ó Pai. Que o Senhor possa, Senhor Deus, trazer, Senhor Deus, o banquete que o Senhor separou para esta igreja nesta noite, Deus. Ó Deus, que a Tua vontade, que, Senhor Deus, a Tua direção, tome conta, Senhor Deus, deste momento, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Eu queria chamar aqui a Fatinha e o Vitinho. Analisando, né? Depois que ela me ligou, eu falei, Deus, 30 anos de casado, muita história deve ter aí, muitas coisas devem ter acontecido. Porque o casamento é assim, né? O casamento é uma aliança que você firma com uma outra pessoa, aonde você se coloca ali disponível e se compromete com o outro. É algo muito profundo e muito de Deus. Porque Deus planejou, se a gente for lá em Gênesis, você vai ver Deus planejando o casamento. Tá? Então, a gente hoje, com a banalização do casamento, a gente infelizmente vê que algumas pessoas não compreendem isso. Mas o casamento foi algo sonhado por Deus. E é um compromisso. Eu fui buscar o significado, diz que é uma obrigação legalmente assumida com alguém. É um compromisso, então, que você faz com uma pessoa. E aí, quando você começa a olhar para a palavra de Deus e para a história da humanidade, você vê Deus estabelecendo alianças. Deus fazendo alianças com o povo, com homens. Alguns estudos chamam esses períodos de dispensação. São dispensações, períodos que Deus ele estabelece uma aliança com o povo. Só que tem um detalhe. A aliança ela é estabelecida, quando você se casou, quem ainda não é casado vai compreender isso, ou com Deus nós entendemos isso. Alianças são duas pessoas, amém? Que firmam um compromisso. Só que as duas pessoas precisam caminhar debaixo deste compromisso. Eu tenho um compromisso com o Anderson. Não interessa se eu estou triste, feliz, com dor, com dinheiro, sem dinheiro, com saúde, sem saúde, debaixo d'água, no sol. Eu tenho um compromisso com ele, assim como ele também tem para comigo. Então, nós temos uma aliança fechada. A minha responsabilidade é a mesma que a dele. Eu me comprometo com ele, por ele e para ele, e ele se compromete comigo, por mim e para mim. Só que ao longo desse período da história, a gente vai percebendo que o povo não cumpre o seu lado da aliança. Deus estabelece e o povo não se compromete. Aí Deus faz assim, estabelece uma outra aliança. E aí passa mais um período e o povo não se compromete. Não cumpre a parte dele daquela aliança. E aí Deus faz novamente outra aliança.
E hoje nós estamos aqui vivendo o que se chama de dispensação da graça, aonde então foi estabelecida a aliança com o sacrifício de Cristo. E nós vivemos ela hoje. Nós estamos nessa dispensação, nesse período gracioso, aonde o Espírito de Deus está não só sobre você, mas ele está em você. Ele, então, ele declarou a respeito dessa aliança e ele cumpriu a parte dele. E tem cumprido. Ou Deus tem falhado com você? Tá. Então, nós compreendemos isso. Então, irmãos, Deus é esse Deus que estabelece, que firma aliança com o povo. Se a gente falar em Êxodo, todo mundo já conhece a história, que Deus levantou Moisés para que o povo fosse liberto do Egito. Mais uma vez, a gente vê Deus estabelecendo uma aliança. Vamos aí. Capítulo 19, verso 5. Se você ler para cima, você vai ver o momento histórico disso. E nós vamos a partir do verso 5, que diz assim. Vamos no verso 4, para a gente pegar o texto legal. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Então, isso foi o que Deus fez. Deus cumpriu e libertou aquele povo. Aí ele começa, então, a firmar a aliança. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, algumas versões pode estar aliança. Alguém está aí com aliança? Amém. E guardardes o meu concerto, ou guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Amém? Vamos parar aqui. E aí depois Moisés, então, chama os anciões e chama o povo e leva essa palavra para o povo. Mas olha que interessante. Se a gente for lá no verso 5, diz assim: se ouvirdes, se diligentemente, se você fielmente, se você se comprometer e ouvir a minha palavra, eu farei. Amém? Quando eu fiz os votos com o Anderson, a condição do casamento é que nós nos amávamos. Amém? Continuamos nos amando, viu, gente? Mas o que eu estou querendo dizer é que o que traz você a concretizar o casamento é uma condição. Ou por acaso, antigamente até acontecia, né? Mas hoje, como é que a gente casa? Você está o quê? Apaixonado. Não está? Perdidamente apaixonado. Posso viver sem aquela pessoa, mas... Não é isso? Porque você está apaixonado. Você quer. Existe uma condição para você estar aqui. Ninguém vem arrastado. Amém? Nos dias de hoje, ninguém vem, ninguém pega ninguém na orelhinha e vem, e você vai casar. É uma condição. E é uma condição o quê? Voluntária. Eu quis me casar com ele, com ela, eu desejei. Eu quis estabelecer essa aliança. Amém? Só que, assim como o povo, assim como nós vamos vendo o povo se desligando de Deus, Deus faz, aqui Deus fala assim, olha, no verso 4 que nós lemos, vocês têm visto o que eu fiz a vocês, tirando vocês como asas de águia, eu tirei vocês do Egito e trouxe vocês a mim. Foi isso que Deus fez por você? Foi. Ele te tirou de algum lugar que você ia morrer e te trouxe para a vida. Ele tirou você de uma condição ruim e trouxe você para uma expectativa
e um presente que é a eternidade, a salvação. Amém? Assim é Deus. É um Deus de aliança. É um Deus de promessa. É um Deus que firma compromisso com os dele. Agora, você já parou para analisar a sua parte nessa aliança? Porque Deus já estabeleceu com você. E a sua parte? Será que você tem andado assim, comprometido com essa parte, com essa aliança? Será que nós temos honrado os compromissos que estão ali estabelecidos nesse contrato de aliança? Seu contrato é esse, viu? Esse é o seu contrato. Será que nós estamos sendo diligentes e ouvindo isso aqui? Irmãos, será que nós temos olhado para nós? Sabe o que acontece? Hoje em dia as pessoas estão olhando muito em volta. Nós temos muitos olhos para o nosso redor. Muitos. Nós olhamos muito à nossa volta. Nós olhamos muito a vida do irmão. Nós olhamos muito a vida das pessoas. Nós temos olhado pouco para nós. Pouco. Amém? Pouco. Porque se não fosse assim, vocês tinham gritado aí já, eu cumpro minha parte. Integralmente. E nós temos visto que não. Não estou falando aqui por essa igreja, estou falando, eu assisto jornal também, vejo as coisas. Eu tenho visto o mundo. Eu tenho conversado com outros pastores, a gente faz reunião sempre, a gente ouve, o Ricardo está aí, a gente está sempre ouvindo. São os mesmos problemas, as mesmas questões, as mesmas situações, as mesmas queixas do povo. A gente tem, lá em Hebreus, a gente fala, nós não vamos fazer isso hoje, nós vamos fazer análise de aliança, aliança da lei, aliança da graça, nós vamos fazer isso. Mas nós vemos algo que é assim, interessante. Quando se a gente falar em Hebreus, e a gente começar a ler, Hebreus 9, se eu não me engano, quando começa a falar a respeito das alianças, a gente vai perceber algo que é interessante. A aliança na lei, ela era uma aliança legal, estabelecida por Deus, certo? Mas aonde o povo se relacionava legalmente com Deus. Legalmente quer dizer o quê, irmãos? O povo se relacionava por intermédio de leis com Deus. Essas leis, elas foram escritas em pedras, ditas, né, ditadas a Moisés, e foram escritas em pedras. A aliança da lei. E hoje nós estamos na aliança do quê? Da graça. Sabe qual que é a diferença? Antes, o homem se relacionava com Deus por intermédio de leis. Hoje, o relacionamento é pessoal. O homem se relaciona pessoalmente com Deus. Ele não precisa de lei. Isso é dentro. Olha, a lei, ela era escrita em pedras e hoje a lei é estabelecida dentro do seu coração. Amém? Esse aqui é um contrato, uma orientação que você tem para que justamente essa lei fique gravada dentro do seu coração. Mas não tem peso nem julgo para você mais. Será que foi isso que dificultou? Será que nós ficamos, como não existe essa cobrança, nós ficamos assim meio relaxadinho? Vamos abrir aí? Abram em Gênesis. Qual é a sua parte nessa aliança? Qual que é a sua parte? Sabe por quê, irmãos? A gente ouve muito assim, isso, eu não vou fazer aquilo porque eu não quero. Não, mas a palavra diz que você tem que fazer. Mas eu não quero. Não, mas o pastor está orientando que tem que ser, mas eu não quero. Mas está errado. Meu coração não me condena. Seu coração é enganoso, viu, irmão? Mas o Espírito de Deus não me condena? Claro que não. O Espírito de Deus não acusa ninguém. Essa não é a função dele. Relacionamento pessoal. Essa é a aliança que você vive hoje.
Se a gente falar em Gênesis, então, 17, nós vamos ler um dos homens que a gente vê Deus estabelecendo alianças. Nós acabamos de ver Moisés. Agora nós vamos falar a respeito de Abraão, que antes era o quê? Abrão. Não é isso? Abrão. Nessa época aqui no 17 ele ainda era Abrão. 17. Verso 1 ao 9. Se você for lá no verso 12, não, desculpa, no capítulo 12, você vai ver aquele momento onde todo mundo já sabe, já conhece, que Deus fala para Abraão, está lá, sim, meio desabido, meio triste, angustiado, lá na tenda dele, e Deus chega e fala com ele, né? Fala, olha para o céu. Né? E o que você vê nas estrelas, essa é a multidão que eu te darei como descendência, não é isso? Todo mundo já conhece esse texto. Sai da tua terra, da tua parentela, e eu te abençoarei, não é isso? Já conhece. Então, Deus começando ali a estabelecer, estabelecendo ali então a aliança com Abrão na época ainda. E aqui no 17, foi depois daquela fugidinha de Abrão com a serva, agora fugidinha orientada por quem? Por quem? Sarai, quem que era? Mulher dele, né? O que acontecia aqui? Deus então prometeu, lá no capítulo 12, a gente vê Deus prometendo a Abraão, estabelecendo uma aliança com ele. Olha, Abraão, vá que você será próspero, sua descendência será grandiosa, você será pai de multidões. E aí passam-se períodos, tempos, esse homem continua estéril, sem filhos, né? Sara também sem filhos. E aí Sara angustiada, ela pega e fala para Abraão, então, estou aqui, viu gente? Parafraseando. Então, né, pega uma serva, pega ela e toma ela como sua, e tem então um filho com ela. E pelo menos você será pai. Porque a estéril era Sara. Não podia, teoricamente, então não teria tido filho até aquele momento. E aí Abraão pega e vai. Como é que chama essa serva? Agar. E ela engravida. E ela tem a Ismael. Agora, olha que coisa interessante, e presta atenção se isso algumas vezes não acontece na nossa vida. Deus te chamou, estabeleceu com você uma aliança. Quando Ele te chama, quando você aceita Cristo, quando você estabelece, Deus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, eu entrego a minha vida a Ti neste momento. Deus, não só você, mas Deus está neste momento firmando um compromisso com você. Vocês estão ali firmando um compromisso. Essa aliança que Deus estabeleceu sobre a sua vida, você será abençoada. Aí vai passando o tempo. Aí a gente vai se esquecendo de algumas coisas que Deus diz, né? E vai passando o tempo. A gente vai deixando de alimentar nosso espírito. E aí a gente começa a ouvir alguns conselhos. Quem aqui nunca ouviu conselhos? Você ouve. Se não é conselho, você ouve palpite. O povo dá palpite na vida da gente, né? As pessoas falam. Às vezes os de dentro, às vezes os de fora. Vamos fazer aquilo. Vamos fazer isso. Não, mas pessoa focada, hein? Não, mas Deus estabeleceu isso sobre a minha vida. Deus estabeleceu uma aliança, eu não posso quebrar essa aliança com Deus. Vamos só uma vez. Não vamos falar que eu posso fazer o que o pastor está falando, não. Não, gente, a igreja tem que ser, como é que é o nome hoje em dia? Eu estava até falando com o Danilo e a Gra na sexta-feira, a igreja hoje tem que ser contemporânea, né? Tem que ser assim, moderna. Então, algumas coisas não precisam mais. Algumas coisas a gente não precisa mais fazer. Afinal de contas, as coisas mudaram. Aí a Gra bem lembrou sexta-feira, a gente conversando um pouco a respeito disso, ela falou assim, é engraçado, porque o Deus, a Bíblia diz que é o Deus de ontem, de hoje, é o mesmo que será eternamente.
Então, meu querido, a aliança que ele estabeleceu com você é a mesma. E aí, enfim, vai passando o tempo, você vai ficando meio desestimulado, vai parando de se alimentar, quando não vem no culto no domingo, quando dá tempo, e aí escola bíblica sem chance. Enfim, as coisas vão acontecendo, porque como dizem por aí, o mundo não para. Não é isso? As coisas não param. As coisas continuam acontecendo. As coisas continuam mudando. Só que Deus continua sendo o mesmo. E a aliança que Ele estabeleceu sobre a sua vida continua sendo a mesma. Ele é fiel com você. E você deve essa fidelidade a Ele também. Porque o mesmo Deus que estabeleceu a aliança com você, anos atrás, ontem, ou vai estabelecer amanhã, é o mesmo Deus. Imutável. Esse é o nosso Deus. E detalhe, essa característica de imutabilidade é só de Deus, viu? Só Deus, que é imutável. E foi o que aconteceu com Abraão. Foi passando o tempo, né? Cadê o filho? Cadê a nação? Cadê a multidão? E ele foi chegando lá, beirando uma certa idade. Sara foi ficando velhinha, né? Foi ficando assim, mais experimentada. E foi vendo que isso não foi acontecendo. Sabe o que aconteceu, irmãos? Murchou a confiança. Minguou. E aí a gente começa a confiar em várias outras coisas. Menos no compromisso de Deus com você. Porque Deus tem um compromisso com você. E a gente vai confiando em muitas outras coisas. A gente vai confiando no salário, a gente vai confiando no dinheiro, a gente vai confiando no amigo, a gente vai confiando no, enfim, N coisas que a gente vai confiando. Muitas coisas. E vai se esquecendo. E aí, não, mas Deus está demorando muito, Deus está, afinal de contas, Deus tem que fazer no tempo que eu acho que tem que ser feito. Opa, qual que é a parte perfeita dessa aliança? Se ele é perfeito, queridos, nós precisamos entender e compreender isso. Mas sabe como é que isso é possível? Porque isso não é possível assim. Não vai acontecer assim. Porque eu sou mutável. Só Deus é imutável. Então, se eu não tiver alimentado, se eu não estiver alimentando esse espírito que há em mim, se eu não estiver alimentando, cuidando da minha vida espiritual, eu não consigo. E não é porque você, porque eu sou carne. Não, querido, sabe por quê? Porque o Espírito faz o quê? Vivifica a carne, é isso que a palavra de Deus diz. Como é que um cristão pode simplesmente olhar e falar, eu sou carne? E o Espírito que habita em você, que a palavra de Deus diz que vai te vivificar, que vai te renovar, que vai te restabelecer, que vai te fazer uma pessoa diferente, e você simplesmente ouve isso e não tem efeito na sua vida? Então, desculpa, queridos, mas o Espírito não está te vivificando. E você está realmente murchando. E aí começa a ouvir conselho, foi o que aconteceu com Abraão. E aí aconteceu tudo que vocês já sabem. Ele tem um filho dessa serva. E olha que há algo interessante. Se a gente for no capítulo 17, começar no verso 1, quando Ismael nasceu, quando foi concebida ali aquela situação, Abraão tinha 86 anos. Certo? No versículo 1 do capítulo 17, a gente começa a ver, então, diz assim, sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos. Irmãos, nós não vemos na palavra Deus falando com Abraão até essa idade. Ou seja, quanto que é 99 menos 86? 13 anos. 13 anos. Até que Deus falasse novamente com Abraão. E aí? Quem falhou na aliança? E aí Deus então vem. E olha o que Deus diz a Abraão. Sendo, pois, Abraão de idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença
e seja perfeito. Em algumas vai estar assim, ou seja, íntegro. Quem está íntegro? Íntegro. Sabe o que é ser íntegro, irmão? É ser uma pessoa confiável. É aquela pessoa que, quando Deus fala, ela vai acatar. E Deus pode confiar que ela vai ser focada naquilo que Deus falou para ela. E aí Deus dá uma puxada aqui em Abraão e fala assim, queridão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Presta atenção. Ouve o que eu estou falando. Seja perfeito. Seja íntegro. Se eu estou falando, eu vou cumprir. Para que você foi fazer aquela escapadinha? Para que você foi fazer desobedecer? Por que você foi ouvir que não era conselho meu? Se eu falei que eu te darei, eu vou dar. Irmão, se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Agora, por que então a dificuldade de acatar aquilo que Deus fala? E aí, então, Deus continuou falando. E Deus é rico em misericórdia. E Ele diz assim para Abraão, e porei, na minha está assim, e porei meu concerto, na sua deve estar minha aliança. E porei, eu vou mudar aqui como deve estar na sua. E porei minha aliança entre mim e ti. E aí de novo. E multiplicarei grandissimamente. Amém? Então, caiu Abrão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, ainda dizendo, quanto a mim, eis a minha aliança contigo, e serás o pai de uma multidão de nações, e não se chamará mais o teu nome. Olha o que Deus faz agora. Ele muda o nome de Abrão. Não será mais o seu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome. Porque por pai de multidões de nações te tenho posto. Amém? Queridos, Deus vem de novo e fala assim, meu filho, foi essa aliança que eu estabeleci com você. Amém? Porque Deus não falha, querido. Tá? Deus não retrocede, porque é o mesmo Deus. Se Ele falou, está dito. E ele continua dizendo assim, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações. Por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. E te darei a ti, e a tua semente depois de ti, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão, tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua semente depois de ti, nas suas gerações. Amém? E Deus, então, novamente diz a Abraão. E agora ele faz algo novo. Ele muda o nome deste homem. Ele muda a história de vida deste homem. Irmãos, espiritualmente isso tem muito valor. Quando Deus modificava o nome, quando Deus mudava o nome, existia uma ação espiritual sobre isso. E foi isso que Deus fez sobre Abraão. Modificou o nome dele. Fez ele, então, agora, um nome de pai de multidões. E alguém sabe me dizer o que acontece logo depois? Muda, então, o nome de quem? De Sarai, que vai para Sara. E o que acontece com essa mulher? Já velhinha. Ela tem um filho. Filho que Deus havia prometido. Então, Isaac nasce. E aí ele está feliz, né? Afinal de contas, Deus fez. Deus realizou.
Deus, então, cumpriu aquilo que Deus tinha dito para ele. Certo? Acabou por aí? O que Deus falou já para você? O que Deus já estabeleceu sobre a sua vida? E a sua parte tem sido cumprida? E você tem ouvido de Deus? Cadê as promessas? A gente tem se submetido a isso? Irmãos, o povo não está entendendo. O povo vai perecer. E parece que nós, como cristãos, não temos percebido muito isso. Não só pela sua vida, mas para as pessoas que estão ao seu lado. E fora da sua casa. E neste mundo. E as pessoas vão perecer. E ninguém está dando importância para isso. Ei, vamos cumprir o nosso papel, a nossa parte na aliança? Só que, irmão, sabe de uma coisa? O compromisso ele tem que ser incondicional. Sabe por quê? Se o Anderson, Jesus, claro, não vai acontecer. Mas se acontece do Anderson ficar enfermo, onde que eu vou estar? Do lado dele. E eu sei que o contrário é recíproco. Eu já engordei. Mas ele também. E eu continuo ali. E se for cair nas ruguinhas? Eu ainda não tenho. Minha cutis está perfeita, viu, Pati? Porque a juventude, ela faz o quê? Eu vi a foto do Vitinho. Vi a foto da Fatinha. Muda, né? A gente vai mudando. Não vai? A gente vai mudando. E aí? Continua? Do lado. Só que para eu ficar do lado da pessoa, muitas vezes vai acontecer o que comigo? Ô, gente, às vezes não é legal. Às vezes eu preciso abrir mão de algumas coisas. Mas para quê? Para eu manter o meu compromisso. É difícil. Às vezes sangra. Às vezes chora. Às vezes é absolutamente o contrário do que eu quero fazer. Aliás, sim. Né? Ó, a gente fala assim, vou fazer isso, o marido não vai. Tá bom. Né? Mas eu vou fazer aquele, não vai. Ai, Jesus. Ai, mas ainda bem que eu sou crente. Sofre, gente. É difícil. Manter um compromisso é difícil. Sabe por que a gente está no mundo descompromissado? Porque ninguém quer pagar preço de compromisso mais. Ninguém quer. Ninguém quer. É muito melhor eu fazer muitas outras coisas do que eu manter um compromisso. É muito melhor no domingo eu ficar na minha casa dormindo, assistindo alguma coisa interessante, ou faxinando, limpando casa, do que eu me alimentar. E não vem falar que faz em casa, não, porque não faz, não. Desculpa. É muito mais fácil. Sabe por quê? Porque compromisso, ele requer o quê? Sacrifício. Só que o maior sacrifício, querido, você está se esquecendo que Deus já pagou por Cristo. Quer dizer, Ele se sacrificou por você e você não pode se sacrificar por Deus. Que aliança é essa? Qual que é a sua parte mesmo? Qual que é a nossa parte mesmo? Existe um sacrifício de Cristo. Deus entregou a Cristo a favor da sua vida. Ele foi humilhado. Ele foi amaldiçoado. Ele foi açoitado. E aí? Sabe por quê? O preço foi por você. Foi por mim. Não foi pelo vizinho que Deus fez isso. Foi pela minha vida e foi pela sua vida. O sangue foi derramado também por você. Essa foi a concretização da aliança que Ele fez com você, porque Ele não falha. Agora, nos basta saber se essa aliança está sendo bem ajustada, se ela está sendo honrada, se ela está sendo cuidada.
por nós. Se aquilo que Deus requer de você, que, irmãos, é ainda muito pequeno, perto do que Deus fez, através de Cristo ali na cruz, ainda é muito pequeno. Mas basta saber, se aquilo que Ele requer de você, que é o seu coração, que é um coração contrito, que é fidelidade, se é demasiadamente difícil para você. Porque aí, se for muito difícil, eu fico realmente, irmãos, analisando. Eu analiso por mim, viu? Não estou falando de ninguém. Analisando por mim. Eu fico realmente analisando quão merecedor eu sou disso. E é claro que eu chego ao fim e à resposta de que eu não sou merecedora. Mas que ainda assim, Ele continua firmado e fiel a mim. Isso é maravilhoso. Mas existe um tempo, irmãos, na nossa vida de virada. E foi o que aconteceu com Abraão. Chegou o momento de virar. Opa, muda. Eu prometi. Continuo prometendo. Agora você, presta atenção. Vamos andar direitinho. Seu filho vai chegar. Seu nome foi modificado. Agora, ser firme. Seja fiel. Não ouça mais nada. Você também não vai mais dar ouvidos a essas coisas. Mas eu ainda estou contigo. Amém? Agora, irmãos, aconteceu algo assim muito forte ainda com Abraão. Que está lá, capítulo 22. E aí eu fico imaginando assim, Deus, como é que é isso hoje, hein? Como é que as coisas acontecem hoje? Qual será o nosso Isaac, hein? O que será que é muito precioso e que Deus muitas vezes requer da gente? Será que é o tempo? Será que é a disposição? Será que é a alegria? O que será, né? Aí no capítulo 22, a palavra de Deus diz assim: E aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse Deus, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. E ofereça-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços e a Isaque, seu filho. E fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali. O moço era Isaque. E havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo nas suas mãos, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse-lhe, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu a Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho, para matar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço,
e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis que um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Amém? Agora você imagina esse homem por tantos anos esperando a um filho, e Deus finalmente dá este filho, e aí Deus, um belo dia, diz para Abraão assim: pega seu filhinho, leve ele lá para cima, lá para o monte, que eu vou te mostrar ainda certinho o lugar. E eu quero que você sacrifique esse filho. O que a gente faria? Opa! Vou não. Nossa, Deus, mas demorou tanto para conseguir esse filho. Nossa, Deus, mas não dá não vou abrir mão dessas coisas não. Nossa, Deus, mas não dá não. Isso, nossa, é muito difícil. Não dá para fazer. Poderia ter feito isso, né? Que afinal de contas era o filho dele. Quais mães, pais, levantem as mãos aqui. Mães e pais, levanta com vontade. Amém? Você ama seu filho, sua filha? Demais, né? Demais. Você imagina este homem, depois de anos, que ele conseguiu ter um filho da promessa, e Deus pede para ele sacrificar. Agora a questão é, queridos, até onde você vai com essa aliança? Até que ponto você vai com a aliança que Deus fez com você? Até onde você vai? Até onde será que eu vou? Até onde será que nós vamos? Até onde nós queremos ir? O que nós queremos? São tantas questões. Sabe o que Abraão queria, depois de tudo que ele tinha passado? Agradar a Deus. Por isso ele levou aquele filho. Porque mesmo em dores, mesmo sofrendo pelo caminho que ele teve junto com o filho, até o ponto onde Deus mostrou. Provavelmente esse homem foi sofrendo, chorando. Mas ele foi. Porque o compromisso que ele tinha, a aliança que ele tinha firmado com Deus era muito maior. Porque ele sabia que Deus era um Deus de provisão. Porque se Deus tinha dado este filho, se Deus fosse tirar este filho, Deus faria algo também para deixá-lo feliz. Porque Deus é imutável. Amém? Nós não sabemos como foi essa caminhada, mas o que nós temos a convicção é de saber que o único objetivo de Abraão era cumprir com tudo aquilo que Deus esperava dessa parte da aliança. Agora, será que nós abrimos mesmo mão de algumas coisas? Ou será que nós queremos abrir mão de algumas coisas a favor de uma aliança que Deus estabelece com o povo? Porque essa aliança que foi estabelecida, essa aliança de graça, que foi estabelecida nessa geração, depois do sacrifício de Cristo, foi para toda a humanidade. Foi para você, foi para mim, foi para o vizinho, foi para o seu patrão, foi para o seu funcionário, foi para a sua sogra, para o seu sogro, para o seu esposo, que se não está aqui, para a sua esposa. Enfim, Deus estabeleceu uma aliança com um povo. E alguns vão firmando esta aliança. E vão honrando esta aliança. E vão caminhando debaixo daquilo que Deus fala.
E vão deixando Deus forjando o caráter, modificando a vida, deixando Deus fazer, abrindo mão de algumas coisas, deixando alguns planos de lado e deixando Deus assumir a direção de algumas coisas. Agora, outras pessoas não. Agora, a questão é, aonde eu quero ir? A minha parte é qual? Eu quero chegar aonde? Aonde eu quero chegar? Eu quero viver o raso? Eu quero viver o profundo? Eu quero conhecer a Deus? O que eu quero? Será que a gente sabe qual é esse contrato? A gente tem buscado saber isso? Qual é a sua parte nesta aliança? Será que você tem que abrir mão de algumas coisas e você quer abrir? Porque é voluntário. É voluntário. Amém? Eu queria que você se curvasse, ficasse aí. E analisasse. E fizesse assim mesmo, Deus, qual é a minha parte dessa aliança? Porque eu poderia até falar aqui algumas coisas da sua parte, viu, querido, da minha parte. Porque se a gente conhece a palavra, nós sabemos. Mas é voluntário. Você precisa ir atrás disso. Você precisa ansiar por isso. Você precisa querer isso. Porque nada que for forçado, ou que for imposto sobre a sua vida, vai ter efeito. Mas aquilo que Deus deseja de você é este coração voluntário. Amém? Então, ore, fique aí, faça desse louvor a sua oração. Vida por ti, Senhor. A quem tenho eu no céu além de ti? E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti e construirei no cume do monte um altar. E o sacrifício sou eu. E o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades. Abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. A quem tenho eu no céu além de ti? E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti e construirei no cume do monte um altar. E o sacrifício sou eu. E o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida.
Vamos ficar de pé, queridos? Pode deixar e repetir, se for o caso. Hein? Irmãos, você compreendeu isso? Saia daqui pensando nisso. Qual é a sua parte dessa aliança? Qual é a aliança que você estabeleceu? O que você deseja abrir mão? Aquilo que você quer voluntariamente abrir mão a favor de um compromisso que você fez com Deus. Amém? Vamos orar. Se você deseja isso, oh Deus, eu quero abrir mão de todas as coisas para receber o Senhor, ó Deus, para receber a intensidade daquilo que o Senhor tem preparado para mim. Eu não quero, Senhor Deus, ficar no raso. Eu não quero experimentar um pouco, mas eu quero ir além. Eu quero conhecer coisas novas. Eu quero conhecer, ó Deus, o Senhor em profundidade. Se você deseja isso, você precisa clamar por isso. Se você precisa de um renovo nessa noite, querido, ore por isso, porque Deus estabelece a vontade dEle, onde o povo dEle se reúne. Então, ore, vamos orar, vamos clamar por isso. Deus, em nome de Jesus, estabelece sobre nós a Tua vontade. Nós somos apaixonados por Ti. Nós te amamos, ó Deus. Por isso nós queremos isso na nossa vida. Queremos abrir mão de coisas, ó Deus. Queremos abrir mão do nosso eu para que o Senhor cresça, para que o Senhor estabeleça, para que, Deus, nós possamos agradar, Deus, o Teu coração, para que possamos, Senhor Deus, realizar aquilo que o Senhor espera de nós, para que possamos nos prometer, Senhor Deus, com a Tua palavra, em nome de Jesus. Nós queremos, Deus, nos aprofundar na pessoa do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridos, a Tua oração é muito mais agradável a Deus do que qualquer louvor, e isso é algo que tem que sair do seu coração, mas é através dos teus lábios. Então declare isso ao Senhor. Não saia daqui do mesmo jeito que você entrou, porque não é esse o propósito do Espírito de Deus. Não é isso que Deus deseja. Deus deseja trazer uma unção nova sobre o teu coração, trazer um bálsamo novo ao teu coração. Deus deseja te restaurar. Deus deseja restituir sobre a tua vida. Deus deseja fazer as coisas novas. Deus deseja quebrar o teu coração, a dureza que existe aí. Não faça deste momento um momento comum na sua vida, como nenhum momento com Deus deve ser comum. Oh, aleluias. Nós somos, ó Deus, o nosso coração. Nós sacrificamos a Ti os nossos desejos, as nossas vontades, ó Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Oh Deus, realiza isso sobre nós. Tira, Senhor Deus, as vendas, ó Pai. Quebra, Deus, todo o jugo nesta noite. Quebra toda a dureza, Deus. Para que, Deus, a Tua palavra seja, Senhor Deus, ser manifestada no coração do Teu povo. Em nome de Jesus. Que aquilo que o Senhor estabeleceu sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas, seja algo, Senhor Deus, real. Que nós possamos viver, Senhor Deus, intensamente todos os dias, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por Ti e construirei. Queridos,
Estamos chegando perto do horário. Deus está quebrando correntes nessa noite. Olha, alguns corações que chegaram aqui hoje, chegaram tão pesados, tão subjugados. O desejo de Deus é restaurar. O desejo de Deus é sempre restituir. Restituir intimidade. Restituir o relacionamento que foi perdido. Restituir casamentos. Restaurar vidas. Resgatar o teu coração. Tirar essa frieza do teu coração. Tirar esse desânimo do teu coração. Tirar essa perturbação da tua mente. É esse Deus que nós servimos. E eu sei que algumas pessoas aqui estão, enfim, por isso, em nome de Jesus, querido, busque a Deus, busque a presença dEle. Deus deseja restaurar, mas isso é voluntário. Amém? Deus, nós te louvamos por esta noite. Nós te glorificamos por este momento, ó Pai. E pedimos, Deus, que em nome de Jesus, a tua vontade, Senhor Deus, seja, Senhor Deus, prioridade nas nossas vidas. Que ao retornar para os nossos lares, ó Deus, o teu Espírito continue ministrando, Deus, nestes corações. Que o teu Espírito Santo ministre a libertação sobre essas vidas em nome de Jesus. Ministre, Deus, a alegria do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levante sua mão. Deus, nós te bendizemos por este momento. E Deus, que a graça, a consolação do teu doce Espírito, o teu grandioso amor, ó Deus, seja estabelecido sempre sobre as nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Palmas a Deus.